Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao curso completo de Mobile Dev, né? Você está no canal Jovem Dev e hoje a gente vai continuar fazendo a revisão, né? Do, das aulas anteriores até a aula 9, né? A aula 10 também foi. A aula 9 já foi revisão também, a aula 10 também foi revisão. Hoje a gente continua essa revisão, tirando mais dúvidas do pessoal que está com a gente. Hoje a gente está com o Natan, com a Ana Beatriz, com o Gustavo e com a Melissa, se eu não errar o nome, é isso mesmo. Tá. Então é isso, a gente vamos seguindo aí. Gente, se tiver dúvida, sinaliza, dá um oi, pode cortar e aí a gente vai aprendendo conforme for possível, beleza? Vamos lá o que interessa. Bom, aqui são as páginas do Gits. Aqui são a aula 6, né? E aí eu vou abrir isso aqui agora no Dartpad. E aí a gente vê o que foi falado nesse assunto. Bom, aqui no 6 a gente falou sobre os tipos de dados map, falamos listas, sobre if e for, então a gente começou a falar de novo sobre as mesmas coisas, né? A gente, Elio, sim, pode aumentar um pouquinho mais a tela? agora, isso aqui ela voltou mesmo, chegou Aí, aí, né? aham. Bacana, obrigado. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um tipo de dados é, que a gente chama de primitivo. Por que primitivo? Porque você vê que você já define a variável e logo do outro lado você já consegue ter acesso a um valor, né? Então, esses aqui, pelo menos esses, o string tem gente que questiona se é ou não, mas por dar possibilidades da gente escrever textos em uma variável, eu particularmente prefiro olhar string como um tipo de dados primitivo, né? A gente vai ouvir muito sobre isso, né? E de repente em alguma aula eu explico de forma mais extensiva o que seria isso, mas no geral são dados dos tipos mais simples na nossa estrutura da programação. Então o int, o double, o string e o ball. Lista já não é um tipo primitivo porque ele é um tipo composto, né? Então eu consigo ter vários itens de um outro tipo que eu defino para essa lista, por exemplo, que é o caso que está aqui, né? Então você vê nessa lista ele é composto por um conjunto de elementos, né? Não é só um elemento, né? Que nem o map. O map também a gente não pode ver ele como um tipo primitivo, mas ele já é poderia ser um tipo composto, talvez eu poderia dizer assim, ou um tipo complexo, né? Por que é um tipo complexo? Porque ele tem uma estrutura de dados mais robusta que permite a gente fazer mais coisas. O que eu mostrei para vocês de list e de map foi só o oi existo, sabe? Eu não mostrei nada praticamente para vocês. Tem muitas outras coisas, né? Quando a gente começar a entrar a fundo, que vocês vão ver que é possível fazer com lista, que é possível fazer com map, se o contexto da aula ou do aplicativo ali precisar, né? Mas enfim, lista a gente sempre acaba trabalhando muito, tipo, absurdamente, né? E aí quando a gente chegar na aula que a gente vai entrar em estrutura de dados, isso vai ficar mais simples para vocês, vai fazer sentido. A gente vai criar tipos de objetos, né? Que são um conjunto de dados, como se fosse um map para a gente armazenar o nosso valor, mas de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais elegante e bonita, fácil de entender. Enfim, é programação pura e da melhor possível, né? Então, aqui, ó, o que eu quero passar é o quê? Isso aqui são tipos primitivos, esse aqui já é um tipo complexo, né? Por quê? Porque eu tenho que lidar com vários tipos dentro dele, né? Vocês veem quando a gente chega em lista e aí entra nesse negócio de índice, já começa a ficar complexo, já começa a tirar a gente da nossa zona de conforto. Diferente do número aqui que eu só defini, dinheiro aqui também eu só defino um valor ou nome que seja, ou até mesmo se tem aula ou não tem. Né? Então vocês veem que esses aqui são tipos simples e esse daqui acaba sendo complexo porque você, poxa, você precisa saber como que acessa o índice. E se eu quisesse pegar o último, aí você teria que pensar. Então são coisas que exigem mais do pensamento da pessoa que vai estar programando, tá? É, e aí é isso. O interessante é que aqui a gente consegue usar o print para printar uma lista,
né, para printar esses tipos básicos, eu posso chamar agora até de tipos básicos. Aí nesses tipos básicos, que são os tipos básicos da linguagem, aí eu posso incluir a lista, posso incluir o ball, posso incluir string, posso incluir map, todos esses tipos que eu já apresentei para vocês, né? E aí aqui tem esse aqui é o map, né? Opa, fiz errado, não estou no, no VS Code. Aqui eu usei uma função, né? E aí nessa função eu retorno a aluna, né? Aluna 1, aluna 2 e o aluno. E aí aqui eu retorno uma lista do tipo map, né? Por que, que a lista é do tipo map? Porque os alunos que estão aqui nessa lista, tá entendível para vocês que o que está entre chaves é uma lista, né? Sim, dá para entender. Então, e por que, que essa lista é do tipo map? Porque cada objeto que está sendo retornado, ele é do tipo map. Tanto é que aqui, ó, no começo do nome de uma função, a gente precisa definir o tipo, espaço, o nome da função em questão, certo? Então aqui a gente tem uma lista, e aí você vê que aqui dentro ó, eu consigo mudar o tipo dos dados dessa lista. Diferente do nome dos alunos, que é do tipo string, ou seja, um tipo mais simples. Então, você vê, com a lista eu consigo criar outros objetos mais complexos ainda, né? Mas, enfim, tudo de acordo com a necessidade do nosso programa. Nesse caso, o nosso programa precisava saber os alunos presentes, né? E os alunos presentes têm o nome dele, o dinheiro que ele levou para a escola, o número da chamada, eu acho, e, enfim, se tinha aula para esse aluno ou não, né? Cada aluno levou aqui, o Gu tava com mais dinheiro, pagou um lanche para todo mundo, e foi Nesse dia isso. tava rico. Não, nesse dia estava aí, todo mundo lá comprou um pão de queijo pra todo mundo. Foi uma alegria só, poucos viram. E aí é isso, tipo, ó, pra você ver. Eu poderia, eu poderia pegar todo esse código aqui, gente, né, de uma maneira bem grotesca mesmo, né, bem grotesca. Eu poderia deixar eles tudo aqui e falar que isso aqui, ó, ia ser isso, sem precisar de uma função para isso. Mas aí você vê, ao decidir não separar isso, eu acabo tornando o meu código do tamanho sei lá, o tamanho da mansão. Porque fica muito grande, fica um negócio aqui, e aí eu não prefiro, eu faço isso de propósito mesmo, essas questões de eu ter criado funções sem nem perguntar para vocês ou querer saber a opinião de vocês, é para vocês já irem se acostumando e buscarem desenvolver esse padrão de o quê? Separar para um lado para um trecho de código específico ou para uma função específica o que tem a ver com aquilo. O que essa função tem a ver? Essa função tem a ver com buscar alunos que veio hoje no banco de dados. Então aqui todo o código necessário para a gente trazer esses alunos. Óbvio que aqui isso aqui a gente foi hard-coded, foi na mão, a gente escreveu na mão, a gente colocou ali cada aluno aqui na mão, mas num cenário real a gente traria isso aqui ou de um banco de dados, ou de um arquivo, ou do servidor de back-end da empresa, ou a pessoa ia inserir isso daí através de um arquivo de texto, enfim. O cenário real, ele é abstraído, ele é subjetivo. O que que importa? Importa saber que a gente precisa escrever código suficiente para nos fornecer aquilo que a gente precisa, né? Nesse caso, para mim buscar os alunos, eu não precisei realmente no banco de dados, né? É óbvio que num código mais profissional a gente tem outras camadas, né, que nos permite chegar a esse nível de saber quando a gente já está acessando no banco de dados. Então o nome da função não ficaria tão grande, né, mas a gente saberia que, por exemplo, quando eu coloquei, eu poderia colocar só buscar alunos que veio hoje, porque eu já saberia que eu ia estar fazendo isso dentro de um outro objeto que está no banco de dados. E aí, quando eu falar realmente de objetos para vocês, vai fazer muito mais sentido. Eu deixei isso para depois, porque o que eu já estou mostrando parece que é muito simples, mas por ser muito simples, é o que vai causar a primeira estranheza. Se eu começar a cuspir informação de vocês, é capaz de vocês desistir ou falar, mano, tá ficando muito difícil demais, Deus me livre, e vim aqui só por vir. E não é a intenção. A intenção é que vocês possam compartilhar da aula com vontade de aprender, desejo de aprender, e que possa ficar todas as dúvidas resolvidas para que vocês realmente aprendam, né? Então, dito isso, a gente tem aqui os alunos presentes, e aqui ele printa esses alunos presentes. É até legal a maneira que ele printa, né? Quando ele printar ali, a gente vai ver.
Ele criou uma estrutura bem interessante. E aí é bom até vocês verem essa estrutura que quando eu chegar em JSON, vocês vão ver que isso tem muito a ver. Principalmente a estrutura como ele fica dessa maneira aqui, ó. E beleza. Aí aqui a gente tem alunos presentes. Eu verifiquei se a lista não era vazia, né? Como, né, eu já disse também, eu poderia colocar isso aqui direto, mas isso aqui é menos expressivo do que isso daqui, né? Então a gente busca sempre ser expressivo. É mais código? Mas é mais entendido para outro programador? Também. Então a gente tem que ponderar o que é melhor para o próximo programador, porque se a gente pensar só na gente, a gente escreve código que nem a gente entende. Isso eu já vi, mano, demais. Bom, aí aqui ele verifica se tem alunos presentes. Como se tem alunos presentes? Se a lista não é vazia, né? Lista não é vazia, is not empty, né? Ó, para você ver, isso aqui é uma funcionalidade que já vem na lista. Esse is not empty, eu nem expliquei muito, mas isso é uma característica que o Dart já programou pra gente, os programadores do Dart, os mantenedores da linguagem, e ele já fornece uma capacidade da gente ver se essa lista ela é vazia ou se ela is not empty, ela é não vazia. Né? Se ela não for vazia, isso significa que tem alunos presentes. Né? Para você ver como o pensamento é lógico. Os caras que criaram não sabia que a gente ia falar tem alunos presentes, mas a gente conhecendo essa capacidade da língua, da linguagem, a gente consegue trazer ela mais para o nosso dia a dia. Aqui está em inglês, aqui eu coloquei no cenário português, para vocês ficou entendível, para mim pelo menos está entendível, acredito que para vocês também, e expressa bem mais o propósito dessa verificação do if do que apenas colocar aluno is not empty. Se bem que se você for pensar um pouco, falar, meu, se eu estou verificando se os alunos presentes não está vazio, então é que eu estou verificando se tem alunos presentes, né? Mas enfim, só para você não forçar o pensamento para outro desenvolvedor, é interessante que a gente comece a trabalhar de maneiras poxa, outra pessoa vai ler esse código e não tem que ter medo de alguém ler seu código, alguém precisa ler seu código, você não está fazendo código só para você, não existe o código do eu sozinho, embora exista, mas isso aí é mais script, coisas pequenas, coisas que para você se assustar sozinho, não para ficar mostrando para os outros. Mas enfim, tente sempre programar pensando no próximo programador, você vai sair tendo muito benefício e a comunidade também, a sua empresa também, o pessoal que trabalha com você. Bom, aqui tem mais um for, e a gente fez um for nos alunos presentes, tal. Aí a gente fez um print aqui usando a interpolação de strings, né? E aí é necessário que a gente use essas chaves para a gente poder acessar a chave, né? Ó, pra você ver, a gente vai usar essas chave, ixi, é tanta. É cifrão. Não, o cifrão não, esse vermelho aqui, ó. Ah, o vermelho? É chave É mesmo, chaves. é chaves, Chaves. né? É que um é chaves, o outro é colchetes, verdade. É. Pra você ver, gente, não é fácil decorar esses nomes, mas você não precisa decorar os nomes para você saber programar. Isso é o de menos, né? Mas enfim, ó, a gente precisa colocar esse colchetes e essas chaves aqui, ó, esse colchetes, esse aqui é o colchete, esse aqui é a chave. Eu acho que é isso. Mas enfim, a gente faz essa estrutura, essa sintaxe, porque se eu colocasse aqui, ó, sem ele só ia pegar o aluno e não ia pegar esse outro trecho que é a maneira como a gente faz para acessar uma chave valor do map. E isso aqui é uma outra característica, uma outra coisa que já foi disponibilizada para a gente no map. A gente não precisou programar esse negócio, a gente não precisou escrever nada disso. Por isso que eu disse que o map e o list eles são tipos complexos, né? Porque ele tem uma estrutura muito maior por trás e depois num momento aqui numa aula de curiosidade a gente vai entrar no list, ver o tanto de código que os caras já escreveram, vamos entrar no map, ver o tanto de coisa pronta e falar, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, e até legal que dá pra gente ver qual foi o nome da pessoa que escreveu aquele trecho de código ou resolveu, é bem interessante quando o projeto é open source, eu gosto muito que a gente fica lá, eu vejo o nome dos caras, é um nome bem estranho, eu não consigo lembrar de nenhum, mas eu sei que eles fizeram, pelo menos eu vi uma vez. Não que é grande coisa, lá o Liz viu meu nome, nossa, que grande coisa, mas Ô, Liu, e esse cifrão é o que mesmo? o cifrão, ele permite a gente fazer a interpolação de um valor. O que seria a interpolação? Seria a maneira de eu juntar o valor que está nessa variável na minha string. Que nesse caso, tá vendo que é uma string aqui, ó, que tem as duas aspas? Sei.
Aí, em vez de eu ficar somando, apertando o sinal de mais aqui, né, apertando, colocando o sinal de mais para juntar ou concatenar as string, eu uso o cifrão que me permite fazer a interpolação de outro valor, ou seja, ele vai pegar esse valor que está aqui dentro em aluno nome e vai me devolver como string. Aí eu vou continuar a vírgula aqui da string, tá vendo? Tudo dentro de uma string, né? A outra versão disso daqui seria isso, ó. A versão mais assustadora, tá? Seria aluno, quer ver? Aluno mais. Peraí. Seria algo assim, ó. Deixa eu só formatar agora. Opa. Ó, seria algo assim, Bia. Por quê? Porque eu ia pegar esse valor, juntar ou concatenar ele com esse pedaço dessa string, e aí ia juntar mais essa string com esse outro valor que está aqui dentro. Entendeu? Esse aluno, chave dinheiro, que eu estou fazendo para poder acessar a chave do aluno, é esse valor que foi definido aqui, tá vendo? Ó, chave valor. E aí eu tô acessando o valor pela chave. Entendeu? É isso que está acontecendo. É que nem é chave tipo, é chave valor. Já era para me ter arrumado isso aqui, mas enfim. A gente vai arrumar depois. Tipo, nunca mais. Na verdade, deixa eu até aproveitar esse momento. Eu vou deixar aqui como chave valor. Peraí. Pronto. Compreendeu, Bia, aqui? Como que ficou? O porquê que tem esse cifrão? Esse cifrão permite a gente acessar um valor. Aí eu vou rodar aqui só para você ver. Ele vai. Para efeito prático não tem nenhuma diferença. Mas às vezes para quem está lendo isso tem uma diferença significativa. Ele acabou dando até algum valor aqui, ó. JS non not int is not a subtype of string. Ó, ele nem permitiu. Por quê? Aqui eu ia ter que colocar um ponto to string. Porque eu preciso transformar esse dinheiro numa string. Aqui, a interpolação já faz isso automaticamente. Por isso que é bom a gente usar string. E se fosse alguma coisa, tá vendo? Se fosse alguma coisa que desse erro aqui, uma string que não aceitasse, ele ia mostrar alguma coisa qualquer. Isso também tem que tomar um pouco cuidado ao usar isso aqui. Esse toString uma extensão, é um método aqui do, do, do próprio Double mesmo, né? E de vários tipo simples que permite a gente pegar e transformar ele em uma string, né? Aqui ele já faz automaticamente e aqui a gente precisa transformar esse valor que é double num valor do tipo string, tá vendo? Aqui eu falei que ele mostra uma estrutura até interessante, né? Com chave Separadinho, né? separadinho ali e isso aqui não só tem muito a ver, como realmente é como se fosse já um um JSON, só tem algumas particularidades, mas é isso. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma no momento. Nem A Bia duas? caiu, tá? Nenhuma nem duas? Nem duas. A Bia volta, ela caiu. Uhum. Bom, aqui um if, um else, coisa simples, né? Se não tivesse nenhum aluno presente, o que não é o caso. E é isso. Eu acho que a aula 6 foi até um pouco simples, né? Mas eu acho que a gente falou bastante sobre essas coisas aqui, né? E aí agora a gente vai ver pro conteúdo da aula 7. Que a gente falou de parâmetros nomeados, continuamos falando de map, dynamic, começamos uma introdução bem leve no tipo null, né? E aí a gente tem até aqui, e aí aqui a gente dá um print e ele printa null mesmo, tipo, nenhum valor. Ó, tanto é que tá até aqui o valor rodado, né?
Aí eu até falei sobre o caso que isso aqui foi o erro de US$ 1 bilhão, e realmente foi, tá registrado na história, e era US$ 1 bilhão quando 1 bilhão, quando o dinheiro já era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Tipo, você ter 1 bilhão, sei lá, talvez seria, deixa eu ver, sem medo de errar, 10 vezes mais o valor, então cerca de US$ 10 bilhões, assim, ao longo da história, só por causa de que alguém inventou o Nu, pensando que o que não, vamos inventar que vai ajudar, e enfim. Só atrapalhou. Entendeu? É muito complicado julgar o cidadão, mas não tem como fugir dessa história. É o quê? Natan aí tá- Acontece de vez em quando essas coisas. Acontece, né, Natan? Então, você vê. Acontece. Mano, não, pra você ver, acontece mesmo. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Isso aqui dá problema até hoje, mano. Até hoje a gente tem problema com esse negócio de nu, mano. Nossa, não tem. Isso aí é, enfim, é o karma do programador. Inventaram e não conseguem mais desinventar. Tipo, todo mundo carrega esse fardo, tá ligado? Todo mundo, porque já se tornou comum esse tipo de informação na web. E para vocês vai ser também. Bom, aqui a gente veio buscar os alunos que veio hoje no banco de dados também, mas aí a gente tem uma maneira diferente de criar os alunos agora, que foram com dois tipos, com funções, com parâmetros, né, que foi essa aqui, criar aluno, e aí a gente tem essa estrutura de dado aqui um pouco simples, né, onde a gente passa cada um, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente não precisa ter cuidado porque os tipos, cada tipo está numa ordem só, né? E então aqui geralmente a gente não vai conseguir confundir quando a gente estiver criando esse aluno aqui, né? É, e aí a gente tem também a questão do criar o aluno nomeado, que eu coloquei esse nome por causa que a gente expõe os parâmetros que a gente está colocando. E aí eu até expliquei bastante na aula que eu falei, aqui não está fazendo muito sentido isso, tal, por quê? Porque está aqui próximo, o outro aqui ficou mais simples de escrever, tal, mas como era algo que eu precisava passar na aula, né? A gente vai voltar muito nisso, porque a gente vai usar isso no dia a dia, e aí a gente vai parar de falar parâmetro nomeado, a gente vai só falar parâmetro. Eu só fiz uma distinção, ou nomeei ele, porque é bom dar nome às coisas, para tentar deixar separado o que é uma coisa da outra, e foi isso. Aqui o legal também do parâmetro nomeado é que você pode, a ordem não importa, né? Então, por exemplo, aqui está número, dinheiro, nome e tem aula. Aqui está número, nome, dinheiro e tem aula. Então tem coisas que estão um pouco fora de ordem e mesmo assim ele funciona. Por quê? Porque você está definindo o valor para a variável que você decidiu. A ordem pouco importa, porque na hora de se resolver ele consegue se encontrar, né? Isso não acaba não sendo importante. É, Esse daí é bom pra caramba. não, isso aqui é show de bola. O Flutter usa muito isso daqui, faz muito uso disso, eu acho sensacional. Eu amei quando eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui, acho que a primeira vez em algumas coisas no JavaScript, né? Mas aqui, como o Flutter usa muito, assim, muito, 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 eu achei, mano, muito sensacional. Mudou muito a minha maneira de ver as coisas. A convivência, né? A primeira vez sempre vem a estranheza e depois vem a clareza. Então aqui a gente criou duas funções, uma normal com parâmetros e outra com parâmetros nomeados. Retornamos eles no tipo map, né, uma lista map. E aí aqui eu ainda falei que o map sem nada é igual ao map dynamic, até que só a gente clicar, não sei se onde é que a gente clica, que a gente consegue ver o tipo aqui, ó, tá vendo? List, map, dynamic, dynamic. Né? Então eu preferi que ele se resolvesse sozinho. Né? Tanto é que aqui ó, ele retorna um map também, ó, a gente consegue ver que é o map dynamic dynamic. E aqui a mesma coisa. Quando a gente não define nada, o tipo do map é dynamic dynamic. Né? Não é coisa que a gente precisa gravar, porque a gente tem muito essa ajuda do VS Code, mas a gente tem essas coisas. Quando eu falo que a gente precisa gravar, mas a gente precisa saber, ó, você vê que é contraditório, né? Porque isso aqui precisa ser intuitivo, entende? Você não precisa. Na dúvida, clica aqui, ó. Às vezes eu tenho dúvida. Às vezes eu achava que ia ser Dynamic String, mas não é. No VS Code eu vou mostrar também, a gente tem essas ferramentas que acaba auxiliando muitíssimo a gente para isso, e a gente tem que fazer uso mesmo, dá pra gente, não, sei lá, o negócio de escrever no papel o código, depois escaneio na impressora. Mas é real mesmo, o VS Code deixa mal acostumado.
É, então, mas deixa mal acostumado, mas também deixa a gente produtivo, porque imagina a gente fazer isso, Não, é com certeza. No entendeu? dia a Porque dia, a gente visa muito produtividade, né? Então, se a gente tem que ficar decorando muita coisa, a gente acaba perdendo tempo pensando em coisas que a gente só poderia clicar e ver, né? Para mim, o VS Code, tem cara que prefere imprimir na impressora, mas o VS Code vem, não, no caderno, é, qualquer coisa que facilita demais deixa a gente um pouco preguiçoso também, mas não tem como dizer que não auxilia assim de forma, meu, sabe, é exponencial. Eu acho muito de forma exponencial. Já programei em texto, já programei só no papel que não, que eu não curto muito essas paradas, não tem como compilar, né? Não tô furando papel, né? Não, isso aí pra mim é loucura. Mas até em bloco de texto, mas é melhor? Lógico que não. A produtividade de um editor de texto, você é louco, é incomparável. Até esse editor de texto aqui que é simples é melhor do que um bloco de texto, mano, pra ficar escrevendo código. Principalmente porque ele colore as coisas, tá vendo? Então você acaba tendo um visual melhor ali do que tá acontecendo. Agora chega um negócio lá tudo preto e branco. Não, não, é loucura, gente. Foge disso aí. Não tô falando pra não programar nisso, mas eu é que não, nem eu não recomendo. aquela frase lá do Bill Gates, que ele fala assim que prefere contratar uma pessoa preguiçosa porque ela vai encontrar a maneira mais fácil de fazer o trabalho, tá ligado? Sim, foi por isso que inventaram o VS Code. Literalmente por isso. Querer fazer uma coisa de uma maneira mais rápida e bom, foi por isso que inventaram o chat GPT. Enfim, a gente tá só evoluindo nesse o mundo dos preguiçosos aí, né? Mas ó, aqui essa aula foi bem simples. Aí eu não sei se alguém tem dúvida, mas se tiver, a gente já vai ver o que saiu na aula 7. Aliás, a gente já tá na aula 7, a gente vai ver o que saiu na aula 8. Alguém com dúvida? Dou-lhe uma, Tô de duas, dou-lhe duas. A Bia aula 8. voltou? Não, ainda não. Deixa eu Rolou, a perguntar se Bia, ela vai voltar. Bia abandonou. Vamos ver aqui agora. Na aula 8 a gente falamos sobre as palavras reservadas, né, que são palavras do próprio Dart, o prefixo underline, o map, um modificador de proteção const e final, né, que aí é um modificador que deixa a variável protegida para que ela não possa ser alterada, né? Até parece até um pouco contraditório, uma variável que não pode ser alterada, então é uma constante ou uma final, né? Mas enfim, aqui tem bastante código comentado, mas a gente falando bastante. Aqui variáveis podem ser modificadas. Então esse foi o ponto inicial, né? Aí aqui a gente colocou o nome, aí depois, quer ver? Deixa eu ver se aqui a gente teve alguma alteração no meio do caminho. A gente acabou que não teve alteração, mas se a gente for fazer o teste aqui, ó, e colocar o nome, quando a gente roda, a gente vê que o nome consegue ser alterado. Na Beatriz, você vê que a gente usou a mesma variável, né? E Sim. aí nessa aula a gente começou a entrar na questão aqui do final. O final ele permite uma variável ser assinada somente uma vez, né? É um pouco similar ao constant, mas ele tem uma usabilidade diferente quando a gente chegar em um tipo de estrutura maior de dados, aí o final vai fazer muito mais sentido. Mas por agora ele acaba para vocês na visão de agora parece que ele tem a mesma característica da constante. Ele não permite, tá vendo que fica até vermelho? Ele fala assim, ó, as variáveis finais só podem ser setadas uma única vez. Então, se a gente vê isso aqui no const, acaba tendo a mesma coisa, né? Mas aí eles falam assim, ó, variáveis constantes não podem ter um valor assinado. Então vocês veem que eles dão um erro diferente, né? O final pode ser assinado uma vez e o constante ele não pode ser assinado de novo, né? Ele só pode ser inicializado uma vez, tá? Então aí No caso, os dois têm o mesmo sentido, né? eles têm o mesmo sentido, mas propósitos diferentes, Sim. tá? Não dá para explicar isso agora. Por que que não dá para explicar, tá? Porque a gente não entrou em classes, eu não expliquei mais sobre objetos e a relação de objetos com classes, e entende? E Sim. aí eu não ensinei sobre passar parâmetros para uma classe, entendeu? Aí parece que isso fica, meu, É que meio confuso. fica meio confuso. Eu vou tentar falar para você de um negócio que é de uma ordem maior, sendo que a gente está no nível menor da coisa. E aí vai ficar tipo, caraca, o Liu tá falando groselha, encheu a cara,
tá ligado? Tô conseguindo entender nada. Aí, tipo assim, eu sei que pra gente entender isso aqui, vai ser quando a gente estiver falando sobre objetos e classe. É batata eu voltar nisso, porque a gente vai voltar em parâmetros, vai voltar em construtor, enfim, a gente vai falar sobre muitos assuntos que tem a ver com final, e aí a gente vai ver onde que a gente vai realmente usar o final, onde realmente a gente vai usar o const. Por que que eu falei? Porque estava no roadmap, é interessante que a gente fala, para a gente começar também a falar um pouco do linguajar técnico, né, que a gente precisa realmente ter. Aqui ainda eu falei sobre as palavras reservadas. Se a gente tirar isso daqui, ó, vai dar erro em tudo, porque if é uma palavra reservada, for é uma palavra reservada, map é uma palavra reservada e assim que também é uma palavra reservada. Nenhum desses é permitido a gente usar como nome de variável. Ele dá erro e ele quer matar a gente, porque ele está falando, mano, você não pode usar isso aí, você está moscando, tiozão. E aí a gente vai, beleza, a gente não usa. Eu falei que a gente poderia usar com underline, né? Mas aí também eu falei que não era pra gente usar o underline, porque o underline ele tem um outro propósito no Dart, né? E aí vai isso também para quando a gente chegar em classes, né? E aí eu acabei encontrando ainda durante o meio da aula uma maneira elegante, né, de a gente poder usar essas palavras reservadas utilizando a chave e valor do map, né? Então a gente ainda assim conseguiu acessar o if, o for, o map, o async, poderia colocar list aqui, a gente poderia colocar o que a gente quiser, porque no final das contas a gente está usando uma chave que ela é uma string, né? Vocês veem que isso não tira o nosso poder em nada. Então a gente conseguiu usar palavras reservadas, a gente sabe que existe outras palavras reservadas. Toda vez que a gente tiver na palavra reservada, vocês não precisam decorar a palavra reservada, você vai tentar criar uma variável, ele vai falar assim, ó. Quer ver? Vamos até ver o que ele fala aqui, ó. Ele dá um erro, mano, colossal. O if. Tem tipo algum breve resumo, literalmente, do que é palavras reservadas? Sim, sim, ó. Palavras reservadas são palavras que o sistema precisa dessas palavras para ele, para que a estrutura de um sistema possa ser estabelecido. Por exemplo, o if ele constrói essa estrutura aqui, ó. If true, faça alguma coisa. Então, se eu não tiver, beleza, que eu poderia colocar olá, eu poderia colocar qualquer coisa, mas você teria que entender que o olá monta essa estrutura, entendeu? Mas aqui a linguagem decidiu que todas as linguagens padrão que seria o if. Por quê? Porque o if ele dá bem essa ideia. Se a gente for traduzir aqui o if, se ou embora, sempre que, supondo que isso aqui seja verdadeiro, né? Tá bem escrito aqui, ó, supondo que seja verdadeiro, faça alguma coisa. E aí, por que são palavras reservadas? Porque vocês precisam entender que existe um processo de compilação do código, né? O que é a compilação? É uma hora que o Dart vai pegar todo o seu código, vai passar por um programa que vai ler todo o seu código que você escreveu e vai começar a executar ele, entende? Então, as suas palavras que você escreveu, o código, o Dart mesmo olha para ele como se ele fosse algumas palavras, entendeu? Então, tem algumas palavras que o Dart precisa para ele ser um programa funcional, porque senão ele não teria como se estruturar, ele não teria como propor uma arquitetura de programação, tá ligado? Ah, agora eu consegui entender. Ficaria algo muito difícil para o próprio compilador entender o que era para fazer, entende? Porque, não, eu quero usar if, mas o outro quer usar embora que, mas o outro quer usar sei lá o que. Não, tem coisas que precisa ficar definido da linguagem para que você consiga ter uma estrutura de programar. É por isso que existe a lógica da programação. Por isso que a programação existe um caminho lógico de você escrever essas coisas. Por exemplo, aqui nesse caso foi o if, mas a gente não tem também a estrutura do for? O for a gente não pode usar. Por quê? Porque existe uma estrutura que utiliza o for, que aí quando o compilador do Dart, né, a gente chama de compilador esse programa que lê o nosso código, quando o compilador do Dart for ler o código de cima para baixo, ele começa aqui em cima, tá? No main. Lembra que no começo da primeira aula a gente começou no main? A gente falou, sem o main a gente não vai para lugar nenhum. Então, a primeira coisa que o Dart lê é esse main. Aí ele vem aqui, linha 2 tem alguma coisa, linha 3, ele vai vindo, opa, aqui tem, o que é para fazer? Aqui é para assinar a variável, opa, print, é para printar o nome. Tem mais alguma coisa? Tem, aqui o cara montou um map com palavras reservadas que tem esse valor, essa chave, esse valor, essa chave, esse valor, essa chave, esse valor. Ele vai fazendo isso. Opa, aqui tem um if. Ele está verificando se alguma coisa é true para fazer alguma coisa se for verdadeiro.
Entendeu? Então o compilador começa a ler isso daqui e como tem algumas palavras que ele já usa para montar a estrutura dele, para ele entender um sistema que foi escrito nessa linguagem proposta, ele vai falar, poxa, chegou no if, eu tenho que fazer uma verificação de um verdadeiro ou falso, eu tenho que fazer uma verificação booleana aqui, porque se for verdadeiro eu faço uma tal coisa que está dentro desse bloco. Ah, mas não tem só um if, não tem só um if, tem um else. Então, se for else, é para fazer alguma coisa que estiver dentro do bloco do else. E aí, o programa segue executando. Opa, encontrei um for. Por quê? Ah, provavelmente aqui o cara vai ter uma lista, vamos ver. Aí eu vou percorrer a lista, tá ligado? Então, é tudo isso. As palavras reservadas servem para tudo isso. É óbvio Ah, que aqui agora tem eu consigo palavras. entender. É óbvio que aqui tem palavras, por exemplo, async, que eu ainda não expliquei, mas o map você já tem. Porque o map, lembra que ele é uma estrutura de dados, que no caso é essa estrutura de dado aqui. Então, se você tratar isso como uma variável, como que depois é que você vai conseguir tratar ela como você criar uma variável desse tipo map? Você não consegue, porque ele está falando, não, o map aqui é uma string e tal. Então, tipo assim, para não causar confusão, o Dart vai falar, quer ver, ó? Ele vai falar, ó, a variável name map ah lá, ele ainda fala que poderia ser lowercase. Aí a gente conseguiria colocar, tá vendo? Mas se a gente colocar o map mesmo, que é esse tipo aqui, ó, aí ele começa a dar um monte de erro. Tá vendo? Ó, variável local não pode ser referenciada antes disso ser declarado. Enfim, ele começa a se perder, tá? Ele começa a se perder e aí você começa a usar coisas, né? Vamos supor que fosse string o nome. Ele não deixa, porque ele fala, não, você não pode usar um negócio, você tá fazendo o caminho errado, né? Mas se fosse minúsculo, ele deixaria, porque ele é case sensitivo, é algo que eu ainda não falei, né? Mas aí depois eu tenho buscado já trabalhar assim. O que seria algo case sensitivo? Ele sabe quando se é maiúsculo ou minúsculo. Se for assim, tem que ser sempre assim, tá ligado? Então, se eu fizesse essa alteração sutil, funcionaria normalmente, tá ligado? E aí vai do que você está escrevendo. Às vezes faz sentido que o nome da sua variável seja string com letra minúscula ou ainda underline string. E aí você, tipo, não tem nenhum problema, consegue fazer o que você propôs ali, ou o seu professor, enfim, o que quer que alguém tenha proposto. Ah, ficou claro? Sei lá, falei demais, falei Ficou muito. bastante claro. Não consegui compreender. Tipo, eu não tinha entendido a lógica, mas agora, como você falou, né, do passo a passo do compilador, aí deu Uhum. para entender a lógica por trás. Não, Então, bacana. agora tá suave para me entender. Tá, não, show de bola. Show de bola, é bem interessante isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Acho que daqui tá mais tranquilo essa aula de palavras reservadas. Foi uma aula até rápida, né? Aí aqui a gente acessou palavra, apelido Bia, nome e tal. Fizemos mais interpolação aqui, né, de string e seguimos o jogo. Bom, acho que o pessoal tá sem dúvida. Tá uma maravilha. Vamos para última aula da revisão antes da gente começar o sisteminha de tarefas. E a aula 9 a gente falamos. Na verdade, a gente já começou uma revisão do laço for, das listas, dos operadores matemáticos. Falamos do final e const com o map. Né? Isso aqui foi até algo legal, porque o map com final ele permite mudar os valores da chave, mas com o const ele não permite mudar. Vocês lembram, né? Sim, eu lembro. Ó, não é permitido alterar o valor da chave quando o map é const. Aqui ele já não permite, ó. Aqui ele não dá nenhum erro, mas quando Foi vai até engraçado executar na época lá, porque que a gente colocou o final, achando que ele não ia permitir. e Aí ele foi e permitiu. permitiu de boa. Não, pra você ver, tem coisas que aí volta até para aquele assunto, ele tem um propósito diferente. E aí, como é um valor interno ali dele, ele permite alterar, mas eu não poderia, tipo, reassinar ele, por exemplo. Tipo, vim aqui no professor 2 e se fosse a ocasião, quer ver, ó, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Professor 2 igual, colocar um outro conjunto de chave e valor. Isso aqui ele já não permitiria. E aí ele daria ali o erro porque ele ia falar assim, ó, não pode ser constante, não pode ter o valor assinado. Esse é o professor 2, né? Que é const, então tem que ser o professor normal. Ele dá erro também porque ele fala, ó, a variável final, professor, só pode ser setada uma única vez, né? The final Ela já tem variable o valor professor. dela já. Isso. Vamos traduzir isso aqui e ver como que fica bem bonito.
Ô, filha da mãe. Não quis, não, deixa ele. Deixa ele, achando. Enfim, aí o importante é isso. Essa aula também foi aula 70 linhas de código, bem simples, foi. Aqui eu falei um pouco sobre o i++, que é a mesma coisa que o i mais igual a 1, que é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Né? A ideia é de adicionar um valor à própria variável. Quando é assim, ela é igual. Esses três é a mesma coisa, né? Mas aí aqui a gente coloca uma, a gente pode pôr 2, 3, 4, depende muito do que a gente precisa fazer no sistema. Tá? E aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. A única coisa é que o i++ ele só vai acrescentar 1 na variável, você não pode alterar essa realidade. Você pode se você escrever o compilador, mas não é a questão. Não é viável. Não sei se é isso que você vai querer fazer. Tipo, não, você é louco, agora i++ é pula, tem 2 mais, tem que acrescentar 2. Vai saber. Não, vou pôr o mais aqui, acrescenta 2 valor, 3, vamos inventar. Aqui eu falei mais sobre for, né? Aí aqui pra você ver, a gente pode criar uma condicional sem depender de nada, que eu não estou dependendo de nome de lista. Então significa que ele vai dar um hello. Isso aqui é do próprio, é a primeira coisa que vem, né? Eu até deixei aí. Aqui são números do 0 ao 10 e aqui ele printa esses 10 números. E aqui ele printa, a gente printamos aqui ó, uma tabuada. Então se eu pedir para vocês, ó, faz uma tabuada aí do 1 ao 10, a gente poderia fazer essa tabuada do 1 ao 10 aqui. Uma coisa que é interessante, a gente pode usar um for dentro de um for, e isso dá pra gente fazer muita coisa, mas, mano, dá pra fazer muita coisa mesmo. Dá pra gente fazer, só com esse número aqui, ó, só com essa lista de números, a gente consegue fazer a tabuada do 1, do 2, do 0, que não faz sentido, mas dá pra fazer também, do 1, do 2, do 3, do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só fazendo um for dentro de um for. Então, dentro desse for, a gente poderia colocar outro for, tá ligado? E aí a gente conseguir separando isso daí e usando esses operadores matemáticos, em vez da gente colocar 2, a gente colocaria o número do outro for, né, do segundo for que estaria aqui dentro. E aí a gente poderia criar uma tabela de multiplicação. E aí aqui a gente poderia colocar não sei quais são o nome dos números da multiplicação. A gente poderia até pesquisar alguma coisa em matemática, porque é o multiplicando e o multiplicador. Não sei se é exatamente isso, né? Mas a gente poderia até desdrinchilhar isso aqui. Eu acho que quando a gente for fazer uma calculadora, a gente pode fazer num modelo de pesquisa, então a gente indo lá, vendo como que a gente faz para nomear as coisas, entendendo o contexto do negócio, porque não é só, faz aí matemática, tá certo, põe N1, N2, isso aí é fazer de modo grosseiro. Do modo profissional, é ir lá num site de matemática, ver como que eles tratam, qual é o nome que eles dão pro valor que está à direita e pro valor que está à esquerda de uma multiplicação. O resultado, isso aqui é óbvio, né? Aqui eu não coloquei multiplicação, mas eu poderia ter colocado resultado, né? E aí a partir disso a gente começar a criar um sistema profissional dando nomes profissionais baseado no contexto real daquilo que a gente está fazendo. Então para você ver, uma calculadora né, um sistema de multiplicação pode se tornar algo completo e profissional, só precisa ter como eu poderia dizer, ter esse desejo assim, de ir atrás, de fazer aquilo se tornar mais profissional. E essa ideia eu acho que vale até a pena depois do sistema de tarefa a gente vir e fazer um sistema de multiplicação mesmo, né, usando esse algoritmo aqui, ó, e avançar nisso, e vai ser algo muito bom. Esses tempos, por exemplo, eu vi lá um vídeo que o cara usou CSS, JavaScript e HTML5, né? Pra Sim, fazer uma calculadora. bacana. Mano, foi da hora pra caramba, mas eu achei bastante confusa a ideia que ele fez, mano. Ele Né? estilizou a calculadora inteirinha, assim, ele fez uma calculadora 3D usando HTML e o CSS, e o JavaScript lá pra fazer as contas. Nossa, mano, uma O negócio loucura. ficou loucura. Tem uma vez que eu vi um vídeo faz muito tempo de calculadora, assim, eu prefiro fazer uma continha de multiplicação. Mas eu vi uma calculadora, ou era muito lógico pra mim, eu não conseguia entender, tá ligado? Tipo, caraca, isso aqui é um robô que tá entendendo. Porque eu tinha outra visão de como tinha que escrever, eu acho que a estranheza causou confusão pra mim também, tá ligado? Aí eu falei, mano, você é louco, isso aí é muito difícil fazer. Eu nunca precisei fazer uma calculadora na empresa, não que eu já não precisei fazer uns programas de cálculo. Mas calculadora, graças a Deus, nunca precisei fazer. Graças a Deus.
né? É maluco. Bom, vamos lá. Passamos aqui, ó, viemos no for, percorremos. Acho que isso aqui para vocês tá mamão com açúcar, né? Não sei como tá para Milena, para Melissa, desculpa. A Bia falou que ela viu as outras aulas. Se tiver com dúvida também pode falar, tá? A ideia é que a gente consiga tirar essas dúvidas. Que aí amanhã não sei se vai ser você, Gu, ou se vai ser o Natão, ou se vai ser a Bia. Quem quer que seja, alguém vai ter que compartilhar a tela. E aí a gente vai aprender a partir da tela de algum de vocês, tá? Aqui tá os nomes, tal. Criamos outra lista de nomes que aí ele já entende que é do tipo string, né? Dynamic ele nem trata como string, ele trata como dynamic. Aqui a gente verifica o tamanho, aí aqui a gente viu o índice, tivemos um if e um else aqui, ó, tá vendo? Pode acessar, não pode acessar. Para você ver, isso aqui, ó, nada como um teste, isso aqui acaba ainda causando muita confusão. Eu tenho bastante confusão, não gosto muito de if else. Uso muito, tá? Não, o que eu não gosto é de if else, eu prefiro um if e tratar embaixo um outro if necessário e tratar. A gente vai entender melhor como fazer isso e isso parecer mais profissional, né? Do que ficar enchendo nosso código de if else. Mas só quando quando é um contexto muito if else mesmo, aí eu uso o ternário, que aí é para esse propósito, ou para o propósito que ele foi proposto, né? Proposto. Proposital. Aí, ó, vamos lá. Aqui tem mais, está no limite do índice, aí aqui eu verifiquei se alguma coisa estava no índice aqui, que no caso seria do nome. Se, lembra que tinha dado erro aqui porque estava em cima do limite do índice. O índice aqui ele é 2, mas aí aqui eu estava fazendo uns testes, colocando o índice 3, índice 4 e tal. E aí a gente fez essas verificações. Vocês viram que isso aqui é um pouco complexo de fazer, às vezes a gente se perde. A gente usamos o operador E. Eu tinha colocado em um valor, aí depois eu coloquei em outro. O negócio deu erro, Eu tal. lembro que também permitia números negativos. Entendeu? Permitia números negativos. A gente teve que fazer toda essa alteração para poder fazer isso aqui funcionar. Então, trabalhar com valores lógicos, né? Isso aqui são operadores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. É fácil se perder. Não é nem não. Sênior se perde, júnior se perde, pleno se perde, mestres se perdem, todo mundo se perde nesse meio de verdadeiro ou falso, mas a ideia é que através de testes ali a gente consiga compreender o que estava errado na nossa maneira de pensar, porque o bug, como eu já disse, é a gente que escreve, né? Então, o que a gente pensou errado, o que a gente esperava que saiu errado, o que a gente pensou que foi de outra forma, e às vezes a gente aprende muito mais nesses erros. Eu mesmo aprendi muito, ainda estou aprendendo, vocês verem, porque às vezes é um pouco complexo. Aí aqui eu criei mais alguns objetos professor 1, professor 2, tal. E aí a gente fez um for aqui, printando o valor de cada professor, né? O nome e a idade aqui de cada professor. E aí aqui eu criei um gato, né? E aí o gato morreu ali, nem fez mais nada. E, enfim, aí se a gente executar esse código aqui, que é bem simples, a gente tem a tabuada do 2, tá vendo? Que é até o 20. Não pode acessar o índice maior que a lista, Ulisses Ren, 31, Natan 19, e assim vai, né? Então foi isso. Acho que hoje essa é a revisão aí também sobre esses conceitos. Espero que algumas coisas tenham ficado claro aí pra vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida. A Bia não respondeu nada, né? Não, até perguntei lá. Ela travou, mas peguei a parte da explicação. Ela falou que travou, deve ter ido embora. Desistiu. Desistiu, ela falou, tá travando essas horas da noite. Deixa Depois eu ir eu embora. vejo. Deixa eu ver. Bom, aberto as dúvidas enfim, o que quiser, vamos falar aí. Minhas Falta dúvidas 2 mesmo minutos. era a parte lá na. Esqueci agora o nome. Na anterior. Na aula 8 lá. Palavras Das reservadas. palavras reservadas, não, pode crer. Já consegui tirar elas. Dúvida, ixi, isso daí eu demorei pra pegar tal, e aí o bom de usar um VS Code da vida é que ele fala, ó, pum. Porque você sabe que se mudou de cor, você já sabe que tem alguma coisa errada, e quando muda de cor, você já acaba percebendo que você usou alguma coisa que não devia. Na Ele pior das, recomenda também, né? ele recomenda, fala, mano, tá moscando, sai daí, você não sabe o que você tá fazendo. Aí a gente segue o bom senso também e E muda. vida que segue.
Bom, então eu acho que é isso, né? O Natan não tem nenhuma dúvida, a Melissa também não sei. Não, tranquilo. Tranquilo, né? Bom, então eu acho que é isso, né, gente? A gente vai se despedindo aqui. Se preparando já para amanhã. Eu tava preparando aqui junto com o chat GPT, óbvio. É, As aulinhas aí. eu tava o que que eu tava procurando, né? Tipo, um texto ali pra gente conseguir montar o sistema e tal, e aí tentando deixar ele mais expressivo. É óbvio que eu vou ter que adicionar alguma coisa ali, Sim. é, porque eu quero deixar muito expressivo mesmo, não quero deixar muito difícil. Talvez, não sei se eu esteja fazendo errado de dar algo tão mastigado assim, mas a ideia da aula é essa porque amanhã vai ser vocês fazendo, né? Já falei, não sei se vai ser o Natão ou se vai ser você, Gu, mas algum de vocês vai ter que compartilhar a tela aí amigavelmente, aumentar o zoom Fechou. para outros alunos poderem ver também. E aí a gente vai, enfim, vamos matar essa charada, vamos fazer esse sistema. E na sequência a gente já vai fazer o sistema de matemática lá, que eu acho que dá bem legal a gente é, procurar sobre esse campo matemático e vai nomear as variáveis certinho. Bom, a aula Vai. está acabando. Tenha uma boa noite aí. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Boa É noite, hein? nóis. Até amanhã. Falou. Até. Tchau. Valeu, valeu. Bom, vocês que ainda estão aqui no vídeo aqui, muito obrigado por ter visto com a gente essa revisão aí das aulas 6 até a revisão que teve na aula 9, né? Espero que esse conteúdo tenha sido muito rico para você. Peço que você se inscreva no canal, ative o joinha, deixa o joinha ativado sempre que vocês virem nos vídeos, ative o sininho aí também para receber a notificação dos novos vídeos e é isso. Fique com Deus, em nome de Jesus. Fui.